aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as minhas leituras de 2022 até agora. Essa aqui é minha pequena pilha, uma pilhazinha de leituras que eu fiz este ano. Ela tá pequenininha ainda em comparação com outros anos e tal. Vou começar esse vídeo, já ia falar no final, mas vou falar no começo, com uma notícia muito especial para vocês, antes de falar dos livros, né? E essa notícia é que eu tô grávida. E, bom, era uma coisa que eu já tava planejando, né? E, na verdade, eu vim de anos de indecisão e tal, até que eu decidi, até que eu resolvi planejar, até que eu resolvi tentar. Finalmente aconteceu, foi rápido até. E estou, neste momento, aí, finalizando o primeiro trimestre. Então, talvez vocês entendam um pouquinho essa minha ausência, assim, porque o primeiro trimestre, né? Muito enjoo, muito mal-estar, muita indisposição, então realmente eu não me sentia assim muito bem, muito à vontade pra gravar os vídeos, sabe? Mas eu tenho tentado assim, né, fazer algumas coisas no Instagram e tal, pra não deixar a coisa toda cair, sabe? Porque, como vocês sabem, né, eu sempre falo, o canal é super importante pra mim, eu não pretendo acabar com ele, nem com as redes, enfim. Então é isso, gente, explicações dadas. Não vou falar muito, né, não falei muito sobre esse negócio da gravidez, porque eu acho que não é muito o foco aqui do canal, e também não sei se isso é algo que interessa vocês, né, mas qualquer coisa, vocês podem perguntar algumas coisas nos comentários também, enfim, né, estou super aberta e animada pra falar disso. Mas o assunto aqui são as leituras, e, bom, vocês viram, né, minha pilhazinha, que tem 4 livros que eu li em 2022 até agora, sendo que os 2 primeiros, na verdade, foram leituras que eu comecei no finzinho de 2021, sabe aquela coisa de ressaca literária? Eu falei aqui também no canal, né, que eu vim de meses, assim, de uma ressaca literária meio esquisita, sabe? Uma falta, assim, até de vontade de ler no mesmo ritmo que eu lia antes, né? Mas ainda bem que isso tá meio que mudando, melhorando, na verdade, assim, desde o começo desse ano isso vem melhorado cada vez mais. E é isso, vamos conhecer os livros e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei de cada leitura. Como talvez vocês já devam imaginar, né, quem acompanha o canal, quem acompanha o Instagram. Bom, a minha primeira leitura do ano foi um Q84, livro 2, do Haruki Murakami. Esse livro aqui da editora Alfaguara. Eu já tinha faz tempo, né, essa trilogia, porque vocês sabem que eu li pela primeira vez em 2013. Então é uma releitura. E eu confesso pra vocês, né, que eu enfrentei, assim, algumas ressacas literárias ao longo desse livro, mas eu não coloco a culpa no livro em si, porque eu gosto muito dessa trilogia. Era mais meu momento, né, enfim. Então eu me demorei muito nisso aqui, me arrastei muito, mas ao mesmo tempo foi uma viagem gostosa, porque eu tava com personagens que eu gosto demais, uma história que me intriga muito. A saga da Umami do Tengo continua. No primeiro livro, a gente teve mais aquela coisa de apresentação, sabe, dos personagens, da gente se situar mesmo, né, em todo o cenário, nos acontecimentos e tal, né. Agora, nesse livro, a coisa fica mais séria, digamos assim, né, porque muitas coisas vão acontecendo, o ritmo é um pouco mais rapidinho, né, entre aspas, se é que eu posso falar que o ritmo do Murakami é rápido, eu não chamaria desse jeito. Mas que eu digo, né, tem mais coisas acontecendo, mais tensão também. Ao mesmo tempo, esse é um livro pra mim que eu até tinha comentado isso numa resenha muito antiga, lá no blog ainda. Esse é um livro que eu sinto ele meio que mais sombrio, sabe? Ele tem um aspecto meio de desesperança muito forte, que pra mim, pelo menos, bate muito forte. Tanto em relação ao mundo mesmo, né, em torno dos protagonistas, como também a situação pessoal dessas pessoas, né, do Tengo, da Umami, até da Fukaeri também, e de outros personagens que a gente vai conhecendo aqui na trama. Uma outra coisa muito legal também, que eu gosto muito desse livro em especial, é que a gente vai se aprofundando assim no Tengo e na Umami e na conexão que existe entre eles. Essa conexão que acho que a gente só via alguns leves vislumbres no primeiro livro, aqui ela fica muito mais evidente, sabe? Eles têm conexões muito fortes em relação a vários aspectos da vida deles, desde a infância até a idade adulta, mesmo eles não tendo mais contato há muitos anos, sabe?
Uma outra coisa também que eu imagino que seja assim a dúvida de muita gente que tá lendo a trilogia ou que de repente leu o primeiro livro e ainda não pegou o resto, enfim, é em relação aos mistérios, né? Pois bem, a gente não tem respostas ainda, mas o que eu posso dizer é que a gente tem mais detalhes das coisas misteriosas, né? Dessa trilogia. Então, sei lá, a seita, a comunidade, Sakigake, né, e tal, o líder, a gente conhece mais coisas, a gente vê mais coisas, só que ao mesmo tempo, no lugar disso responder as nossas dúvidas, né? Como sempre estamos falando do Murakami, a gente fica ainda com mais perguntas. Então, a gente termina esse livro aqui para partir para o próximo com muitas perguntas na nossa cabeça, muitas, muitas. Eu já sei como que as coisas vão se desenrolar no próximo, porque eu já li essa trilogia há vários anos, apesar de não lembrar assim de vários detalhes. Mas, né, vamos ficar aqui com o mistério, até porque eu vou reler o terceiro livro dessa trilogia em breve. Sobre aquele nosso projeto do Lendo Murakami em 2021, já estamos, assim, daqui a pouco é meio de 2022, né? E o projeto, ele não foi concluído porque Murakami tem muitos livros, né, gente? Eu já planejava ler todos eles mesmo. Eu não tô me sentindo, assim, na verdade, disposta e com vontade de seguir as lives, sabe? Sendo muito honesta. Mas o que eu pretendo fazer? Eu pretendo finalizar a trilogia e fazer tipo um resenhão, sabe? Da trilogia inteira. Estou pensando se eu faço um negócio assim meio que dando spoiler mesmo, que é pra quem já leu, ou se eu faço no modelo assim uma resenha mais profunda, sem revelar respostas, enfim. Tô pensando ainda. Aceito sugestões de vocês, né? Claro, vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês preferem, o que vocês esperam sobre o vídeo comentando essa trilogia. Bom, o segundo livro que eu li em 2022 também, né, como eu disse, foi meio que tipo, eu peguei ele lá do finzinho de 2021, né, enfim, continuei lendo, foi uma leitura que aconteceu mais ou menos simultânea com o Q84, e foi esse livro aqui, Raros, do Thiago Anzai, editora O Grifo. Esse livro aqui, gente, eu preciso falar pra vocês que foi uma surpresa muito, muito gostosa, sabe? Ele traz um protagonista que se chama Tomás. Ele é um cara que, assim, no alto dos 36 anos da vida dele, uma vida já meio que resolvida, sabe? Até estável e tal, tem uma reviravolta imensa, assim, na vida dele, sabe? Tudo que ele dava por certo, assim, de repente cai por terra. Ao mesmo tempo, ele conhece a Bia, que é uma adolescente, ela tem um gato chamado Haru. E, enfim, e aí nesse encontro, que já é bastante improvável, já que eles são, num primeiro momento, né, eles parecem muito diferentes, mas aí eles vão descobrindo uma amizade muito bonita, vão descobrindo várias afinidades, sabe? E o legal é que eles vão aprendendo muito juntos, né, porque, assim, na minha visão, essa é uma trajetória mais, né, do Tomás. Então ele tem, assim, um percurso de olhar para si mesmo, de se autoconhecer, de fazer até um balanço da própria vida, né? Agora que muitas coisas estão mudando na vida dele, e enquanto tudo isso acontece, assim, no interior dele, também um pouco no interior da Bia e tal, eles vão atrás do gato da Bia, que em dado momento ele desaparece. Então eles meio que vão buscando o gato pelas ruas do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu preciso também falar é que quem é fã do Murakami vai gostar muito desse livro, porque ele é cheio de referências muito gostosas, ao mesmo tempo muito sutis. Então só quem gosta muito do Murakami, quem já leu alguns Murakamis, vai conseguir pescar aqui as referências, né, os elementos. Bom, primeiro, né, tem o nome até do gato, né, Haru, que é a coisa mais óbvia, mas também tem os personagens, porque a gente vai encontrando neles os tipos muito típicos, né, dos personagens do Murakami. Isso é muito legal de reconhecer. A gente tem também toda a simplicidade na narrativa, que é uma delícia, assim, no Murakami. Aqui também é a mesma coisa, sabe? Quando eu digo simplicidade, é aquela coisa de ser algo certeiro mesmo, sabe? O Murakami faz muito disso, assim. Ou seja, você não precisa de algo extremamente complexo para você atingir em cheio o leitor, para você transmitir o recado e fazer pensar, sabe? Trazer reflexões. Tudo isso você pode alcançar com uma coisa simples e, na minha opinião, é até mais difícil você conseguir trazer todas essas coisas, que são coisas que têm uma densidade, têm uma complexidade em si,
mas com uma roupagem simples, né? Então, pra mim, foi muito isso. Então, pra quem tem interesse de ler esse livro, também é legal dizer que ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então, quem assina aí já tem uma oportunidade de conhecer. Daí, gente, o próximo livro que eu li foi um livro, assim... Sério, assim, um livro que me fez pensar muito, que, sei lá, tipo, foi um livro de grande destaque pra mim já esse ano, sabe? Foi esse daqui, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, editora Global. Essa é a edição comemorativa de 40 anos, né? Porque esse livro tem várias capas e tal. E essa edição também vem com alguns extras muito interessantes sobre o processo de escrita, as ideias do autor, né? Coisas que ele usou meio que de inspiração, como esse livro nasceu. Então é bem legal, acho que vai ficar mais legal quando eu contar pra vocês sobre o que é o livro, né, primeiro. Mas Não Verás País Nenhum, primeiro de tudo, eu li ele pro clube, né, de leitura que a gente tem. Eu e algumas pessoas que são ou que foram parceiros da Editora Global ano passado, então a gente meio que criou um grupinho de leitura online e a gente resolveu ler esse livro. Só que eu tava naquela época meio de ressaca literária, me organizando, então eu super atrasada, né? Eu li esse livro bem atrasada, na verdade. A última reunião do clube, todo mundo tinha finalizado o livro e eu tava meio que na metade, sabe? Pra vocês terem uma noção só. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu fiquei e eu fico ainda em choque de como as pessoas ou desconhecem esse livro ou falam muito pouco sobre ele, sabe? É uma distopia fantástica, maravilhosa. Ele foi publicado originalmente no início dos anos 80, né? Mas ele mostra pra gente um Brasil muito assustador e é meio que um retrato, assim, meio que em parte um pouco do nosso presente e do nosso futuro, do que vai ser o nosso futuro com certeza, se as coisas continuarem como estão, sabe? Com o tipo de governo que a gente tem, com esse descaso total, assim, com o meio ambiente, sabe? A destruição sem fim, enfim, assim, tá tudo aqui. O protagonista desse livro, né, ele é o Souza, é um protagonista que a gente na verdade, não sente muita empatia por ele, assim, já vou logo avisando, mas ele é um protagonista interessante. Ele é um cara, assim, é um ex-professor de história e ele vive meio que acomodado, sabe? Totalmente acomodado num mundo apocalíptico, né? Esse mundo que tem escassez de muitas coisas, né? Tem um governo totalitário, um governo muito manipulador, não tem comida suficiente e a comida disponível, ela é toda artificial, criada industrialmente, né, em laboratórios, enfim. Existe uma forte escassez de água, tudo é muito racionado. E a água também tem uma coisa interessante, meio nojenta também, que na verdade boa parte, grandíssima parte da água usada, na verdade é urina reciclada, porque não tem mais água. A floresta amazônica foi completamente devastada e se transformou num deserto. Pior de tudo, o governo ainda se vangloria desse deserto como se fosse mais uma maravilha do mundo, sabe? Ou seja, né, a gente pode reconhecer várias coisinhas, desde as menores até as maiores, que a gente já começa a enxergar no mundo de hoje e que pode ir piorando até chegar no estado que as coisas são nesse livro. Há uma coisa também que eu tava esquecendo de falar, né? O calor infernal que as pessoas vivem, um calor que mata, sabe? E também, né, uma coisa da nossa realidade, essa loucura de clima que a gente não tem mais estações definidas, é muito isso. E quando a gente vai acompanhando a trajetória do Souza, a gente percebe que ele meio que vai perdendo pouco que resta pra ele, sabe? As poucas coisas que ele dá valor, que tem estima, né, na vida dele. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, e acontecem algumas outras coisas estranhas, inusitadas na vida dele, ele vai tendo meio que um despertar, sabe? Ele vai percebendo de verdade a realidade que ele tá. É uma realidade muito mais brutal do que ele imaginava. E aí sim, né, vem aqueles questionamentos todos se é possível fazer algo, por que ele não fez algo antes, sabe? Acho que essa é a pergunta mais forte, né, de por que não houve uma atitude, uma ação. Acho que é muito isso. Eu recomendo muito esse livro para todo mundo. Eu ainda pretendo resenhar ele, falar um pouquinho com mais detalhes, né, das coisas e dos elementos aqui desse livro, mas eu já deixo a dica para vocês. Leiam isso, pelo amor de Deus. Bom, o quarto e último livro que eu li em 2022 até agora é uma HQ, e é O Homem Rabiscado, do Serge Lehmann e Frederick Peters, editora Nemo, com certeza. Adoro a editora Nemo, vocês já sabem disso.
E, bom, Frederick Peters, vocês devem estar lembrados, né? É o autor, o quadrinista, né? De Oleg e de Pílulas Azuis. Então, pensa, eu fiquei super animada quando eu soube do lançamento desse quadrinho, principalmente por causa do Peters, né? De quem eu já sou fã, de que eu já gosto muito. E fiquei muito animada para ler. Só que o mais engraçado, o mais interessante é que esse quadrinho aqui, ele tem, assim, tipo, uma vibe, uma pegada totalmente diferente dos outros 2 quadrinhos, né, que eu mencionei agora do Peters. Ele tem outras coisas publicadas, né, mas aí eu não posso falar muito bem sobre porque eu não li, só sei por cima. Então, das coisas que eu li, né, aqueles quadrinhos que falam mais da vida mesmo, né, do protagonista, tem várias reflexões existenciais e tal. Isso aqui é bem diferente. Aqui a gente tem uma história de mistério, basicamente, que envolve uma família de mulheres, né? Então a gente tem a avó Maud, ela tem um problema de saúde, precisa ser internada logo no começo. Então, enquanto tudo isso acontece, a neta dela, Clara, que já é uma adolescente, meio jovem adulta já, ela recebe uma visita muito estranha de uma espécie de monstro. E o pior de tudo é que esse meio que monstro, essa figura estranha, conhece, tem algum tipo de relação com a avó dela. E aí fica aquela coisa, né? Aquelas milhares de perguntas, dúvidas e tal. E ela e a mãe dela, que é a Beth, né, trabalha numa editora e tudo mais. Na verdade, a Beth tem mais destaque do que a Clara, mas é a Clara que recebe essa visita, né? Elas resolvem, então, ir atrás disso tudo em busca de respostas. Até porque elas acabam não tendo outra opção, já que acontecem outras coisas estranhas, né, em torno disso. E também a Beth faz algumas descobertas que são mais misteriosas ainda do que esse próprio mistério inicial, né? Então, ou seja, elas precisam saber do que se trata tudo isso. Eu amei essa HQ, achei ela bem diferente, sabe? Achei surpreendente também toda a história. O desfecho eu achei sensacional. E por que, né, também, né? Porque tem mulheres fortes, né? Basicamente, as principais personagens são todas mulheres. Tem muita ação, tem muita tensão também, coisa acontecendo o tempo inteiro. E uma coisa legal também é que tem algumas cenas que eu achei que até flertam um pouquinho com um leve terror, sabe? Porque tem essa figura esquisita desse meio que monstro, que a gente não sabe direito o que ele é. Enfim, é uma história que mistura também, né, muitos elementos fantásticos com elementos históricos, coisa que eu acho muito legal e eu gostei muito do jeito que foi trabalhado aqui, sabe? Então, sei lá, achei muito, muito legal essa HQ. E já que eu terminei de falar, né, das minhas leituras de 2022 até agora, foram só 4 livros, trouxe aqui um leve bônus aqui pra vocês, um pequeno bônus da minha leitura atual, que eu tô meio que na metade do livro já, e é um livro que eu tô gostando muito, que é esse daqui, Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa Moshfegh, editora Todavia. Esse livro aqui, ele tá na minha fila, eu acho, se eu não me engano, acho que desde 2020, porque eu lembro que eu tinha comentado, não sei aonde, acho que no Instagram, que eu queria muito ler esse livro ainda durante o período de quarentena e tal, não sei, achei que tinha uma pegada assim que eu ia me identificar meio que nessa fase. Mas aí, né, como vocês sabem, sempre acontecem imprevistos, né, filas de leitura que vão mudando, e aí eu não consegui pegar para ler esse livro, nem em 2020, nem ano passado, que daí tinha virado plano, mas aí não foi o plano, e aí finalmente peguei agora. E eu queria contar um pouco pra vocês, assim, do que eu tô achando e tal dessa leitura, porque eu tô gostando muito disso daqui, sabe? Eu já imaginava que eu fosse gostar desse livro, mas eu não sabia muito bem o que esperar dele, sabe? E agora que eu tô lendo, eu tô achando sensacional. Basicamente é a história de uma jovem adulta, assim, nos seus 26 anos, em pleno ano 2000, que resolve, né, se entupir de remédios pra passar a maior parte do tempo dormindo, pelo menos, sei lá, durante um período da vida dela. Basicamente é isso. Então a gente tem aqui um humor muito cáustico, muito mesmo. Personagens completamente odiosas, sabe? Não tem como a gente se afeiçoar ou gostar de nenhuma personagem nesse livro, pelo menos as que eu conheci até agora. E ao mesmo tempo, assim, o entorno, sabe? É meio que esse mundo, né, nos anos 2000, né? Esse mundo meio que contraditório, esse mundo perdido, meio estragadão mesmo, que a gente conhece, sabe? E é isso, né? Desilusão e como essa protagonista e também uma outra personagem que é uma amiga dela, como elas vão vivendo no meio disso tudo, lidando com as coisas da vida. A gente vai lendo e não vai percebendo. E olha que os capítulos aqui, eles são compridinhos, não são aqueles capítulos curtos, a gente fala, tá, mais um capítulo, tá bom, já era.
Não são capítulos compridos, mas assim, a leitura vai fluindo num ritmo, sabe? Que a gente não vê mesmo, e quando viu, já chegou no outro capítulo, sabe? É bem isso. E eu tô gostando muito, muito desse livro. Bom, gente, então foi isso, né? As minhas leituras de 2022 até agora, com um pouquinho aí pra vocês da minha leitura atual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês me perdoem aí pelos sumiços e pelas ausências, assim. Na verdade, não digo nem sumiço, né, mas esse espaçamento maior, assim, entre os vídeos. Eu prometo que eu vou tentar ajustar isso daí, porque tem muito vídeo, muito conteúdo que eu quero trazer pra vocês, sabe? Tem também uma resenha de um quadrinho que, ó, faz muito tempo que tá gravada. Tô até pensando se vale a pena ainda editar e publicar, mas acho que talvez eu vou fazer isso em algum momento. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade, que vai vir um bebezinho, um leitorzinho a caminho. E é isso, gente. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Ah, antes, olha, eu tô até perdendo total o hábito aqui. Não se esqueçam de curtir e, bom, enfim, de deixar o seu comentário, falar alguma coisa que vocês acharam, se vocês já leram esses livros, se vocês têm vontade, curiosidade de ler. É isso aí, gente. Lembrando que os links, né, caso vocês tenham interesse em adquirir algum desses livros, estão todos aqui na descrição e vocês ajudam enormemente aqui o canal e o meu trabalho se vocês comprarem por esses links e vocês não vão pagar nada a mais por isso. É só, né, gente? Eu acho que é só de recadinhos de final de vídeo. É isso, então. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.